Agora, o Lecinha, eu tinha falado com você, porque tem uma pergunta aqui no chat, que eu sei que você vai tratar sobre isso. Lecinha já tinha falado com a gente sobre o futebol feminino, não é isso, Lecinha? Pode emendar e até citar o Alê Ferreira. Forte abraço, Alê, aqui. Obrigado por participar da nossa live aí, Alê. Então, eu queria, René, que você fizesse também, como o Charles pediu para você fazer um paralelo, que você fizesse também um paralelo dos seus trabalhos, tanto na seleção jamaicana, que foi, acredito eu, que tenha sido um trabalho diferente para você. Você pegar uma seleção que ninguém conhecia, de um país que não tem tradição em futebol, nem futebol profissional. Não tem tradição. Foi a única Copa que a Jamaica foi, se eu não me engano. Foi. Não tem tradição no futebol, não tem nenhum atleta expoente, enfim. E possivelmente você transformou o futebol jamaicano, tá? Não sei hoje em dia como é que foi o legado de como você passou. Está muito bem a seleção. Ainda hoje ganhou o primeiro jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Salvo engano, ela vai jogar a Copa América, não vai? Vai jogar a Copa América, isso. Sim. E que também depois você fizesse um paralelo entre esse seu trabalho com a seleção jamaicana e o trabalho que você fez na seleção feminina brasileira. Que também você pegou uma geração que estava surgindo, como Cristiane, como a própria Marta, outras atletas já Baiana, Rosana Augusto. Isso. A Formiga já era de outras... A Formiga desde que nasceu o futebol das mulheres, ela estava... A Formiga da época da Cecília. 70 anos já tá, a Formiga tá jogando ainda. Formiga, Cici Pretinha e Sinira. Ainda tinha Michael Jackson também, lembra? Tinha Michael Jackson, tinha todo mundo. Então, se você pudesse fazer um paralelo, como foi o seu trabalho, tanto na Jamaica quanto na seleção brasileira? Leandro, eu quero assinar o meu contrato com vocês para participar sempre. A gente tira o Betão, que já não está. Olha só, olha a pergunta que esse tal de Marcos aí, esse tricolor, normalmente os tricolores são inteligentes. Né? Fidalgos. Não que os outros não sejam. Fidalgos, somos fidalgos. E às vezes demais, né? Eu sou coxa branca. Então, o que aconteceu é que essa pergunta é tão sensacional porque a Jamaica vem antes da seleção das mulheres. Né? Por que eu chamo seleção de mulheres? Porque o voleibol, a rede é mais baixa para as mulheres do que para os homens. É isso então, que a gente... tem voleibol de homens, voleibol de mulheres. A tabela do basquete é mais baixa. Isso. A bola do handebol é menor. E no futebol, o que é diferente? Nada. É isso, René, é isso que a gente... René, é isso que a gente bate aqui no programa. O tamanho da trave, do gol. É isso que a gente bate aqui no programa, de que se o futebol feminino fosse adaptado para as mulheres, o futebol feminino seria muito mais atrativo do que é. Entendeu? Talvez. Depois que eu trabalhei com elas, eu tinha essa opinião. Mas depois que eu trabalhei com elas, eu não tenho mais essa opinião, não. Eu acho que pode ficar como está e cada vez mais elas vão evoluir. Mas só acho que a trave é muito grande, René. A trave é muito grande para a goleira. Fala, Tefinho. Mas era grande para os homens também. Pega 1950 e você vai ver os gols que eles tomavam. Nós não temos mais batedores de falta. Claro, com um goleiro com 2,10 metros, 2,05 metros. Olha o Yashin para mostrar aí, né? O Levi Yashin não era um gigante, pô. Pois é. Jorge Campos. Jorge Campos. Os nossos goleiros, né? Quem eram os nossos goleiros? Castilho era baixo, Félix era baixo. Todos eles eram baixos. Paulo Sérgio. Borrachinha. E só para complementar, até falando sobre futebol feminino, como o Marcos falou, a Giovanna Watchman, né, que é cria do Botafogo, jogava com os meninos e deitava e rolava. Né? Então, com a mesma bola, a mesma trave, o mesmo campo. Eu tinha um jogador que era da categoria dela. E a gente ficava apavorado. Foi você traçar um paralelo. Por que esse paralelo é importante? Porque na Jamaica, eu já
tinha esse sentimento. Por que eu dei certo na Jamaica? Porque eles sofriam um preconceito muito grande. Eles se sentiam inferiores. Sim. Não só como jogadores, mas como pessoas, por causa do racismo. Eu uma vez levei pancada aqui no Brasil, porque eu disse assim, eu não via racismo no Brasil. Aí todo mundo está dizendo que não tem racismo. Eu não disse que eu não tenho racismo no Brasil. Eu não via, porque aonde eu nasci, nós convivíamos com todo mundo. Brancos, pretos, amarelos, todo mundo era igual ali. No futebol, você tem mais pretos do que branco. Então, como é que eu podia ver racismo? Eu não via. Mas quando eu fui trabalhar na Jamaica, eu vi o que é você sair com uma seleção jamaicana e desembarcar em Miami e você ter cachorros na porta do avião. Você imagina, quando nós chegávamos, o cachorro estava na porta do avião para ver quem estava chegando. Isso aí era... Porra, na Europa, quando a gente ia jogar, eu tive casos absurdos de eu entrar na frente e querer até brigar. Então, eu tinha esse grupo de jogadores que eram extremamente frágeis porque eles eram totalmente discriminados, sofriam racismo. Quando eu vou para a seleção feminina, eu pego um grupo de mulheres que eram discriminadas e se sentiam frágeis porque todo mundo dizia que elas, primeiro, não tinham que jogar futebol e depois se metiam com a opção sexual delas. Eu nunca fui entrevistado para ser técnico de um clube e alguém me perguntasse qual era a minha opção sexual. Nunca me perguntaram. Não interessava para eles, também não interessava para mim a do meu jogador. Então, quando eu comecei a empoderar o jogador jamaicano, né, e dizer para eles, olha, você pode. Agora, você tem que criar... Quando você tem um grupo, você tem os objetivos individuais, né? Aqui, se a gente pegar, nós somos 5, temos 5 objetivos individuais. Agora, qual é o objetivo comum que vai fazer com que a gente performe bem? O objetivo comum é a gente fazer um belo programa com bons conceitos, que aumente a audiência e tenha muitos cortes. Esse é o objetivo comum. Então, o objetivo comum e o propósito que eu estabeleci na Jamaica foi: nós temos que mostrar que vocês são tão fortes como qualquer um no mundo, qualquer um, como ser humano. E aí nós fomos trabalhando. E aí eu tive que trabalhar vários pontos, e tem coisas engraçadas na seleção da Jamaica. Porque eu estava no Catar, eu volto para cá, e o Spezin Neto, que era sócio do João Avelange na Academia Brasileira de Futebol, me indica para o governo da Jamaica que queria um treinador brasileiro, porque nós tínhamos sido campeões do mundo. Por que todo treinador brasileiro torce para a seleção brasileira? Porque toda vez que ele é campeão do mundo, o mundo se abre para a gente. É a história do taxi driver, né, Renê? Exatamente. E aí, o Spezin vai para a Coreia, e eu tinha recusado ir para a Jamaica, e disse, mas pega o presidente vai entrevistar 4 treinadores aqui, você leva ele para o Copacabana, para o Plaza Copacabana. O Plaza Copacabana tinha sido 5 estrelas em 60, em 70 era 4, em 80 era 3, em 90 era 2 estrelas, quando eu levei ele para lá. Eu chego no aeroporto e digo assim, o senhor é o presidente, o senhor David Watt? Yes, I am, yes. Ok, eu vim aqui a mando do professor, não me identifiquei. Eu de tênis, de calça jeans, camisinha baby look, apertadinho, e vamos embora. Ele saiu andando e deixou as malas, porra. Eu tive que carregar as malas dele, louco, né? Quase, tá bom, botei no carro, sentei lá, tô dirigindo. Eu digo, eu tenho que dar o troco nesse cara, pô, não é possível. E aí ele começa a dizer assim, o que é aquilo? É isso? Você conhece o Professa Simões? Em inglês, professa é quem tem doutorado. Quem não tem doutorado como eu, que é professor de educação física, é teacher.
Mas lá, para eles, eu era o Professor Simões. Eles enchiam a boca e eu devia ter 2 metros. Na concepção dele, eu tinha 2 metros, né? E aí, cara, ele pergunta para mim, você conhece o Professor Simões? E eu falei para ele, sim, eu conheço. Aí ele ficou admirado, né? Abriu um sorriso assim, pô, eu estou procurando o homem certo. Se um motorista de táxi conhece, um motorista particular, conhece o Professor Simões, esse cara é famoso no Brasil, né? E continuou andando, ele perguntou, você sabe onde ele está? Eu digo, sei. E onde é que ele está? Eu disse, do seu lado. Quando eu falei do seu lado, amigo, ele congelou, né? Não falou mais nada até Copacabana. Eu disse, opa, já dei a primeiro chute na canela dele. Porque, pô, eu carreguei as malas do cara, rapaz. Quando chegou lá no hotel, ele já pegou as malas dele, eu não tive que carregar. Ele já sabia que eu era o Professor Simões, né? E aí sentamos para um café e eu perguntei para ele o que ele queria. Ele falou, eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu peguei um guardanapo e disse, olha, eu vou te dar 10 pontos que, se você fizer, eu não garanto que você vá para a Copa do Mundo, mas eu garanto que você vai ter chance. Primeiro, você tem que internacionalizar a sua seleção. Você tem que viajar com ela o mundo inteiro, todos os continentes. Depois, você tem que ter uma seleção permanente, porque você não tem a possibilidade de observar muito. Depois, você vai ter que ter o governo patrocinando 70%, porque eu já conhecia a Jamaica, eu tinha estado lá com a seleção sub-20 em 89. Você vai ter que ter material esportivo, você vai ter que ter uma companhia de aviação, você vai ter que ter uma companhia de alimentação, você vai ter que pagar salários aos jogadores e você vai ter que dar o mesmo tratamento, jogador de fora e de dentro. Os 10 pontos, ele embrulhou aquilo, eu fui para casa, de noite eu pegava ele para levar no Plataforma, show de mulatas, né? E aí, quando eu voltei, ele entrevistou os 4 e eu disse assim, e aí, você já escolheu o seu treinador? Eu disse, eu sei o que é melhor para o meu país. Ele era capitão, ex-capitão do Exército, era piloto de helicóptero. Eu sei o que é melhor para o meu país e você é o melhor. Eu digo, esse cara é louco, pô. Tá bom. O que eu vou fazer na Jamaica, rapaz? Jamaica era abaixo de 0, né? E aí ele vai a Brasília, conversa com todo mundo, volta dizendo que o Itamaraty, os embaixadores começaram a ligar para mim e que queriam que eu fosse por 3 meses montar um projeto. Aí eu disse para ele, opa, tá aí, não vou. Eu digo, eu só vou se for por 4 anos. Aí ele, tá bom, eu te dou um contrato de 4 anos. Eu disse, mas esse salário que estão me oferecendo, eu quero o dobro. Ele disse, não tem problema, eu te dou. Eu digo, olha, mas eu quero 60 dias de férias, eu quero casa, eu quero carro, passagem para mim, minhas esposas, 3 filhas e minha sogra, que vai viajar. Ele disse, eu dou. Eu digo, esse cara deve ser maluco, eu sei que não tem dinheiro lá, mas ele era assim, cara, não existia a palavra não para ele, entendeu? E aí eu viajo, quando eu chego lá, eu começo a ter que ir. A federação era uma salinha num ginásio de futebol, né, de basquete. Eu me recusei a entrar na sala, disse, arrume para mim um escritório decente. Aí ele falou, mas como é que eu vou arrumar? Do mesmo jeito que você me trouxe para cá. Você se vira, arruma aí. E aí ele arrumou um escritório maravilhoso para mim. O primeiro treino que eu dei parecia um time super várzea, cada um com uma camisa, não tinha nada, bola, campo ruim. Acabou o treino, eu chamei e disse, olha, amanhã se não tiver material decente, bola, tudo isso, eu não dou treino. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma que você me arrumou o escritório. Vai lá e se vira. No dia seguinte estava tudo lá. Aí montei um projeto, cada empresa adotou um jogador, Adopt a Player, adotou. Quando eu fiz isso, o governo foi muito badalado na imprensa, né? O governo veio em cima, começou a botar dinheiro, e aí foi trabalhar, amigo. Trabalhar. Fomos a 28 países diferentes, nós arrumamos a American Airlines para patrocinar a gente, fomos a 28 países, ao Brasil nós viemos 5 vezes. A primeira vez que nós viemos, nós fizemos 18 jogos. 17 jogos nós perdemos, e perdemos de 4-0, 5-0, 6-0. Foi um festival. O último jogo, eu falei com o professor Walter Gama, de Rio Claro, onde nós estávamos, me arruma um jogo para ganhar. Eu quero jogar no interior de Minas contra um time de fábrica.
a gente bota o nome da fábrica Futebol Club. Ninguém vai saber que isso não é clube de futebol aqui no Brasil, porra. E aí, que horas o jogo? Digo, 8 horas da manhã de domingo, os caras vão ver bêbados, os caras vão ver farra, e nós vamos levar os árbitros. Nós levamos 3 árbitros no nosso ônibus, lá de Rio Claro. Empatamos aos 47 minutos de 1-1, porra. 47 nós empatamos. E aí eu fui ver, vamos ver análise, estatística, tudo. Nós dávamos 120 passes por jogo, sendo que 70% dos passes eram errados. Ou seja, 30% de 120 eram 36 passes em 90 minutos, cara. Como é que a gente ia ganhar jogo? Aí nós começamos a estabelecer uma meta de 600 passes, que era o que dava a seleção do Parreira em 94. Eu disse, eu quero chegar a 600 passes. E todo o treinamento a gente ia monitorando e aumentando. E aí fica a dica, né? Quem mede, controla. Quem controla, melhora. Isso é para o teu negócio, isso é para a tua vida, isso é para as tuas finanças, isso é para o teu clube de futebol. Então, nós medíamos sempre, controlávamos e melhoramos. Quando nós empatamos de 1-1 com os Estados Unidos, pela primeira vez a Jamaica não perdeu nos Estados Unidos, jogando em Washington, D.C., a 2 graus de temperatura. Imagina, o jamaicano. Imagina mais um Jamaica abaixo de 0, né? Mais um. O baiano jogando a 2 graus de temperatura. Nós empatamos de 1-1. Nós demos 600 passes com 80% de passes certos. Que beleza, hein? Aí, porra, pusemos os Estados Unidos no bolso. Eu tenho todas as entrevistas de treinador, todo mundo. Então, o que é que nós fizemos? Nós montamos um planejamento, nós empoderamos, nós trabalhamos dentro dele, tiramos lá de dentro deles o que eles tinham de melhor, todos os bloqueios, todos os sabotadores, todos os preconceitos, acabou tudo, todo mundo começou a se sentir gente. A mesma coisa nós fizemos com a seleção das mulheres. Eu recebi a seleção das mulheres no dia 8 de março de 2004, Dia Internacional das Mulheres. O meu amigo Rosa, Álvaro da Camélia, me deu rosas. Imagina, eu recebi-as com uma rosa, um abraço e um beijo. No livro O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, que é o livro sobre esse trabalho, elas dizem lá, esse cara é maluco, porra. Os outros não chegavam perto delas. Eu dava abraço, rosa e beijo, e aí, porra, é louco, né? O primeiro treino era na sala de musculação, o Gleidson, que era o preparador físico, desceu com elas. Quando eu desci, estava fechada a sala de musculação e o cara dizendo, vocês vão treinar como treina sub-20, sub-17, lá dentro do vestiário que tem aparelhos lá. Eu disse para ele, ou você abre a porta ou eu arrombo isso aqui, porque essa é a seleção principal de futebol de mulheres, né? E aí, quando elas entraram, cara, elas tinham 3 metros cada uma, né? Grandes pra caramba, cara. E aí nós começamos a trabalhar, a escolinha do professor Simões e o trabalho de fazer com que elas entendessem que o jogo era associativo, você entender a mulher, né? Eu me lembro, fantástico essa, uma jogadora acabou o treino, posso falar contigo? Eu disse, claro, pode. Homem jamais vai fazer isso. A mulher faz porque é a psicologia dela. Posso falar contigo? Eu digo, pode, fale, o que é? Pô, você viu aquela jogada? Eu digo, aham. Porque se a Marta faz ali, eu digo, aham. Aí a formiga chegava aqui, eu digo, aham. E aí a Pretinha saía pelo lado, aham. A Rosana Augusto, aham. Quando eu acabei, ela acabou, ela me deu um abraço. Nossa, como você me ajudou. Eu não disse nada, eu só falei, aham. A mulher precisa ser ouvida. Eu tenho uma mulher, 48 anos, tenho 3 filhas e agora tenho 2 netas e 2 netos. Então, de mulher, eu sabia. Teve o lance das bolinhas também, não teve? Das bolinhas. As bolinhas, eu passei o retrato da minha família para elas e perguntei para elas o que era aquilo. E elas disseram, olha, isso aqui é a foto da sua família. Eu disse, não é. E jogadora é igual a jogador, tudo sacaninha, né? Aí comecei, tem amante, tem outra família. Eu disse, não. Essa foto é a representação da minha família. Quando eu olho, eu me lembro da minha família, o que eu quero, para que eu trabalho, porque eu me sacrifico. Aí joguei uma bolinha de tênis para cada uma.
elas ficaram com a bolinha de tênis na mão. Eu digo, isso aí é o sonho olímpico. Toda vez que você olhar para essa bolinha, você vai se imaginar no pódio. Por que você vai fazer esforço? Por que você vai ficar longe da família? Essa bolinha representa. E aí foi muito legal, né? Porque elas subiram o pódio com a medalha e com a bolinha, né? Ficou muito, muito legal. Tem uma outra